Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha de um livro maravilhoso, incrível, lindo, apaixonante, que é The Gravity of Us, da Brittany C. Cherry, ou em português, A Força que Nos Atrai. Como vocês puderam perceber, eu li esse livro aqui na edição em inglês pelo Kindle Unlimited. Toda essa série está gratuita pelo Unlimited, então eu estou lendo já um outro dessa mesma série, já vou explicar pra vocês. Então eu li esse daqui em inglês e é uma super indicação para quem tá querendo começar leituras em inglês. Gente, esse livro aqui faz parte da série Elementos, tá? Dessa autora aqui. E ele é o quarto livro, na verdade, mas eles são histórias independentes. Aí depois que eu descobri que eu tava lendo, tipo, o quarto livro, que é o último, mas enfim, agora eu já tô lendo o primeiro. Mas eles são histórias independentes, então não importa exatamente qual que é a sequência que você vai ler. Eu sempre vi essas capas desses livros aqui, principalmente pelo site da Amazon mesmo, vira e mexe, eles estão lá nos mais vistos, mais comprados, enfim, dessa série. Aqui tem A Chama Dentro de Nós, também é um que eu sempre vejo, sempre tem rapazes assim na capa, e eu nunca tinha tido muito interesse, mas quando eu vi que esse daqui estava disponível, né, gratuitamente pelo Unlimited, eu quis dar uma chance e eu, assim, estou muito apaixonada pela história. Eu terminei de ler o livro e eu não tô preparada pra dar tchau pra esses personagens, porque eu realmente, assim, fiquei totalmente entretida esse universo, esse mundo, essa história, essas pessoas que a autora criou. É maravilhoso, incrível demais. E aí eu decidi trazer essa resenha aqui pra vocês, contar um pouquinho da história. Eu não vou poder contar muito porque pode ser spoiler, tem muita coisa que acontece logo no início desse livro que eu não vou poder contar pra vocês, mas eu vou contar, assim, o básico. Eu espero muito que vocês vão atrás depois pra dar uma lida nesse livro, porque vale a pena. Nessa história aqui, os dois principais protagonistas são Lucy e Graham. Esses dois personagens já sofreram muito na vida antes da gente, né, conhecê-los, antes do ponto em que eles são apresentados na história. A Lucy, ela tem duas irmãs, tá? Eu acho que ela é a irmã do meio, na verdade, mas ela tem outras duas irmãs. A mãe morreu já faz um tempo e a Lucy, ela é uma pessoa muito ligada às outras pessoas. Ela tem sempre um carinho muito grande por quem ela conhece, ela sempre pensa o melhor das pessoas. Ela é uma pessoa positiva, que tá sempre sorrindo, sempre de bem, assim, com a vida. A irmã mais velha, Jane, é totalmente o oposto. A Jane não gostava da vida que a mãe dela levava, que elas viviam, assim, se mudando, meio hippie, assim, sabe? A Jane nunca gostava disso, então isso trazia muitas brigas entre ela e a mãe, enfim, as irmãs. E depois que a mãe morreu, ela acabou abandonando aí, falando que ela simplesmente não tinha família e ela deixou tudo para trás. Ela é uma pessoa bem, assim, arrogante, egoísta, enfim, ela é totalmente o oposto da Lucy. E a Mari, que é a mais nova, eu acho que ela tá aí meio que num meio termo, e no ponto que a gente sabe aqui da história, ela teve um câncer terrível. Inclusive o marido dela abandonou ela no ápice aí do câncer, porque ele não aguentava, né, entre aspas, ele simplesmente fugiu e abandonou ela. Então a Lucy que cuidou mesmo da irmã, e então a gente tem esses dois pontos aí que logo de cara a gente já fica sabendo. A Mari lutou contra o câncer, venceu e atualmente, né, no ponto que começamos a história, elas têm uma floricultura, que sempre foi o sonho delas, abrir uma floricultura. O Graham, ele é um escritor famoso, muito famoso, não só tão famoso quanto o pai, e no ponto da história o pai dele acabou de falecer. E a esposa dele fica assim: não, Graham, a gente tem que ir no velório do seu pai, é o seu pai, lá, ele sempre foi um homem tão inspirador, que não sei o que, e falando maravilhas sobre o pai. E o Graham simplesmente falando não, ele é um cara odioso, não quero ir, mas ele acaba indo. Então logo de início nós somos apresentados a essa situação de estresse entre o Graham e o pai, falecido pai, e durante a história a gente vai ver aí o quanto que ele sofreu na mão desse cara, e o quanto esse cara judiava, maltratava das pessoas, não só do filho, mas de algumas mulheres que ele teve durante a vida. A mãe do Graham não é mais viva, né, ela é falecida. Então sempre foi ele e o pai, e ele sempre sofreu muito. Então as pessoas sempre só viram o pai dele como um escritor e como aquela pessoa inspiradora. Mas o Graham conhecia a verdadeira face do pai, então por isso ele tinha um ódio muito grande. Mas ele acabou indo no velório do pai, que foi um super evento. Nesse super evento, a esposa dele, né, que arrumou tudo, preparou tudo, ela contratou várias floriculturas da cidade para levar as flores.
e a floricultura da Lucy foi uma delas. Por um acontecimento do acaso, o Graham e a Lucy acabam se conhecendo e logo de cara eles já têm essa coisa assim que atrai mesmo. Então acho que The Gravity of Us, a força que nos atrai, é realmente um bom título porque eles têm uma coisa assim muito doida, sobrenatural até, enfim. É uma ligação muito forte, mas não é nada clichê e não é forçado. É uma coisa natural entre duas pessoas que já tinham que se conhecer e tinham que passar por aquilo. Então eles vão ter essa conversa, enfim, mas vai passar, até porque eles acabaram de se conhecer, né? Então cada um vai seguir a sua vida. E aí que vão começar alguns acontecimentos que não vou poder falar pra vocês. Mas tem um ponto, a esposa do Graham, ela tá grávida, eles não queriam esse filho, nenhum dos dois, e ela acaba tendo complicações e o bebê nasce super prematuro. E ela simplesmente abandona o bebê e Graham. Ela fala, olha, eu não quero ficar aqui vendo minha filha morrer, porque ela não tinha esperanças da filha dela sobreviver. E o Graham ficou chocado, tipo, ok, você vai abandonar aqui nossa filha, né, enfim. E ela simplesmente fala, não quero e vai embora. Ela coloca muito a carreira dela na frente de tudo, sabe? Ela é advogada, então ela coloca muito isso na frente. E ela também não podia perder horas e horas no hospital, enfim. Então o Graham acaba cuidando da menina sozinho. E aí, nesse ponto, nós vamos ter uma coisa que vai ligar diretamente a Lucy com o Graham, mas não posso dizer o que é, enfim, vocês vão ter que descobrir, porque eu também fiquei chocada quando eu descobri, então eu quero que vocês também tenham essa experiência de ficar chocados com o ponto aqui do começo, que a gente já vai ter essa reviravolta e essas novas situações que os personagens vão ser colocados em prova praticamente. Então é muito legal, gente, vocês têm que ler. Ele é um livro comovente, eu chorei em vários pontos do livro, confesso. Não somente no final, que eu também chorei, mas enfim, vários pontos. É muito, muito, muito emocionante, comovente. Eles são, assim, personagens bem construídos e que você vai vendo camadas dele, você vai conhecendo coisas do passado deles aos poucos. Então, é muito legal esse tipo de conhecimento, assim, de conhecer um personagem. Eu gosto quando os autores fazem isso. E a autora, nesse livro aqui, ela não decepcionou em nada. Os personagens você sempre quer conhecer mais, saber mais. É incrível, muito, muito legal. Eu marquei muitas quotes, gente, sério. Eu marquei muitas e muitas. Eu vou postar no Insta a resenha desse livro aqui e um outro post também com os quotes. Então, se vocês quiserem saber todas as frases, trechos inspiradores que eu amei, me sigam lá no Insta que eu vou postar com certeza, porque tem que ser compartilhado. Eu quero que todas as pessoas do mundo leiam esse livro. Os dois personagens são muito sofridos, que eles possuem, assim, mágoas no coração, às vezes apesar de não querer demonstrar para as outras pessoas, como é o caso da Lucy. E quando eles se juntam, eles simplesmente vão, assim, curando um ao outro. E vai ter um ponto aí que vai mostrar o que é realmente a vida, o que é realmente você amar outra pessoa e o que é colocar esse amor acima de tudo e de todos, e não importa o que as pessoas vão falar, o que a sociedade vai falar, enfim, é muito incrível. Eu acho que tem muita coisa aqui que pode fazer a gente pensar e, sei lá, é muito maravilhoso. Eu tô até me embolando aqui porque é difícil falar com palavras o quanto eu amei esse livro. Bom, gente, então é isso. Agora eu quero saber de vocês, se vocês ficaram curiosos pra ler aqui esse livro ou se vocês já leram, me conte aqui nos comentários que eu vou amar conversar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa resenha. Deem um joinha, muitos, muitos, muitos likes se você gostou, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Se inscreve, siga nas redes sociais e até o próximo. Beijo e tchau!